esse vídeo é referente já à apostila 2 em relação às questões que envolvem equilíbrio químico, tá? E aí eu espero que vocês tenham assistido as questões, a videoaula do Etapa Link, e a minha ideia foi simplesmente corrigir as questões que não têm resolução na apostila. Até para a gente conseguir discutir novamente esse aspecto do equilíbrio químico. Vamos lá. A primeira questão pede para representar esse equilíbrio. Vamos pensar o seguinte, é algo bem simples de imaginar. No início da reação eu só tenho reagente, então só tenho N2 e só tenho H2. Nessa proporção estequiométrica, 1:3. A partir do momento que começa a reação, eu começo a formação de NH3. O que seria o equilíbrio químico? A partir do momento que eu tenho a formação do NH3, o NH3 ele pode se chocar com o NH3 formado, então moléculas de NH3 podem se encontrar no meio reacional, e nessa colisão pode quebrar a ligação do NH3 e reestabelecer a formação do N2 e do H2. Então isso é equilíbrio químico, é uma reação que não se completa. Tá? E quando eu quero representar esse equilíbrio, a primeira coisa que eu tenho que respeitar é a proporção estequiométrica. Então, escolhi utilizar aqui 1, 2, 3, 4 moléculas de N2. Como está na proporção de 1:3, como eu escolhi 4 moléculas de N2, eu representei também 12 moléculas de H2, para manter a proporção de 1:3. Então, como que a reação ela continua? Moléculas de N2, moléculas de H2 se chocam no meio reacional, quebra essa ligação química das moléculas que estão no reagente, e eu tenho a formação do produto, que é o NH3, que é a amônia. Uma vez a amônia formada, ela pode também se chocar, e nesse chocar ele pode formar moléculas de hidrogênio e moléculas de nitrogênio lá no produto. Então, como que eu vou representar uma reação no equilíbrio? É uma reação que não se completa. Então, lá no final, no produto, o que eu vou enxergar? O produto, a amônia, mas também vou enxergar o nitrogênio e o hidrogênio, novamente, respeitando as relações estequiométricas, a proporção de 1:3. Então, eu representei que no produto ainda restaram 1, 2 moléculas de nitrogênio, então eu tenho que representar que também restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de hidrogênio, respeitando a proporção estequiométrica. Tá? Então essa é a representação. A questão 2, ela já quer representar essa reação que chega no equilíbrio químico, uma reação que ela não se completa através de gráfico. Então, eu tenho 2 gráficos. O primeiro representa a variação da concentração ao longo do tempo. Então, o que eu vou observar? O que eu tenho no início da reação? Reagente. O tempo vai passando, esse reagente se transforma em produto. Então, o tempo vai passando, a concentração do reagente, certamente é esse gráfico 2, a concentração vai diminuindo, em contrapartida, a concentração do produto ele vai aumentando ao longo do tempo. Se a velocidade de reação depende da concentração, então é fácil imaginar o seguinte: o tempo vai passando, a concentração do reagente ele vai diminuindo, logo vai diminuindo a quantidade de reagente, então a velocidade desse reagente também vai diminuindo. A velocidade que esse reagente se choca formando o produto. Em contrapartida também, como eu tenho aumento do produto, a velocidade de decomposição do produto ela também aumenta. Seria a reação inversa. Vamos lá. A primeira alternativa fala o seguinte: no instante T1, a velocidade de reação direta é igual à reação inversa. No tempo T1,
o que eu tenho é que a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Tá? Quando que a reação direta é igual à inversa? Quando chega no equilíbrio. E só chega no equilíbrio quando as concentrações não variam mais. Então, essa alternativa é falsa. No instante T2, a reação química para de ocorrer. Não, ela não para de ocorrer em T2. Ela continua ocorrendo, só que sem alterar a concentração do reagente do produto. Por quê? Estabeleceu o equilíbrio. Nesse momento, a velocidade de formação do produto vai ser igual à velocidade de decomposição desse produto em reagente. Então, falso. No instante T2 é atingido o equilíbrio químico. Isso, no instante T2 a concentração é constante, atinge o equilíbrio químico. Eu posso ver isso também na questão da velocidade. Olha, a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição. A reação direta é igual à reação inversa. A curva 4 representa a variação da velocidade da reação inversa, foi o que eu falei. O que aumenta ao longo do tempo? A velocidade do produto, porque vai aumentando a quantidade de produto ao longo do tempo. Então, também é verdadeiro. Essa também é uma questão que mostra, através de um gráfico, a relação entre a formação da amônia, a partir da reação do nitrogênio com o hidrogênio. Então, está vendo que não muda muito o que a gente estudou em cinética. A gente só vai analisar uma questão a mais, que é a questão do equilíbrio, mas o que a gente estudou em velocidade de reação continua. O tempo vai passando, a concentração do reagente vai diminuindo, do hidrogênio e do nitrogênio, respeitando a proporção estequiométrica, então mais hidrogênio do que nitrogênio, já que a proporção é 1:3, e o tempo vai passando e a concentração da amônia vai aumentando. Esse tempo aqui que ele marcou, ele vai representar o quê? O momento onde não tem alteração da concentração ao longo do tempo. Se não tem alteração da concentração, eu posso falar que a reação direta é igual à reação inversa. Então, eu posso afirmar que a reação ela entra em equilíbrio após esse tempo T. Vamos lá. Como variam as concentrações dos participantes da reação antes e depois do instante T? Justifique o porquê desse comportamento. Olha, pelo gráfico, até o instante T, as concentrações de hidrogênio e nitrogênio diminuem e a concentração de amônia aumenta. A partir desse momento, o sistema atinge o equilíbrio químico e as concentrações dos participantes permanecem constantes. Então, questão 3. 4 é o seguinte, a gente já consegue identificar o que é um equilíbrio químico. No momento que a reação entra em equilíbrio químico, existe uma proporção entre a concentração dos reagentes e do produto. Então, eu posso calcular esse momento que atinge o equilíbrio. Então, é um valor que é calculável. Tá? E como que eu vou fazer essa relação, que eu vou chamar de Kc, que seria a constante de equilíbrio químico? Ela vai ser a concentração dos produtos, a concentração da água, a concentração da amônia, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, olha, 1 mol de CO, 3 mol de hidrogênio, 1 mol de metano, 1 mol de água. Então, 1 mol de água, 1 mol de amônia, 1 mol de monóxido de carbono e 3 mol de hidrogênio. Então, eu elevo sempre proporcional ao meu coeficiente estequiométrico. Então, calculando essas concentrações, eu consigo saber que valor é esse para o equilíbrio. Então, para o item B, concentração do produto, da amônia, elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do nitrogênio, vezes a concentração do hidrogênio elevado ao coeficiente estequiométrico. Novamente, concentração da amônia dividido pela concentração do nitrogênio elevado pelo coeficiente estequiométrico,
vezes a concentração do hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, essa é a questão 4. É só para a gente brincar com essa fórmula, né? Eu tenho a fórmula, eu quero saber qual foi a reação que deu origem a essa fórmula. Então, o sulfeto de carbono e o hidrogênio, como estão em cima, eles representam o produto. Quem está dividindo o denominador representa os reagentes. Então, metano mais 2 mols de sulfeto de hidrogênio em equilíbrio com 1 mol do sulfeto de carbono mais 4 mols de hidrogênio. Mesma coisa na outra reação. 2 mols de óxido de nitrogênio mais 2 mols de hidrogênio, isso em equilíbrio com 1 mol de nitrogênio e 2 mols de água. Então, só isso. A questão 6 é o seguinte, ela mostra a decomposição desse N2O4 em moléculas de NO2. E ele fala que eu tenho que o Kc, então a proporção entre reagente e produto no equilíbrio vai ser igual a 1. Então, esse Kc é igual a 1. Analise os dados a seguir relativos a duas misturas gasosas a essa temperatura e decida em qual delas os gases estão em equilíbrio. Indique os cálculos. Novamente, as questões que envolvem equilíbrio sempre relacionam com temperatura. Porque, lembrando que a temperatura ela influencia a velocidade de reação. Tá? Então, mas ela não vai influenciar em nada em relação ao cálculo. Mas eu tenho que citar a temperatura, porque quanto maior a temperatura, maior o choque entre os reagentes, então mais rápida é a reação. Como que eu vou saber se essas misturas gasosas estão no equilíbrio? Calculando o equilíbrio delas. Então, eu tenho essa reação. Qual seria como que eu vou representar o equilíbrio? A concentração do produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do reagente elevado a nada, né? Já que eu tenho 1 mol de N2O4. Quanto que vale o Kc? 1. Então, o que eu vou fazer? Na mistura 1, eu calculei esse Kc. Então, concentração de N2 ao quadrado. Então, 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por 1 vezes 10 a menos 3, que é a concentração de N2O4. Calculando essa proporção matemática, então eu vou chegar a um Kc igual a 10. Um Kc igual a 10 não é um Kc igual a 1, então eu posso falar que essa mistura não está no equilíbrio. A mistura 2, a concentração de N2 ao quadrado, então 10 a menos 2 elevado ao quadrado, e a concentração de N2 ao 4 elevado a 1. Então, dividindo os dois, eu tenho um Kc igual a 1. Então, eu posso falar que a mistura 2 ela está no equilíbrio e a mistura 1 não está no equilíbrio. Tá? A questão 7 é uma questão um pouco mais trabalhosa, mas tem uma maneira de enxergar essa questão que é preparando um gráfico, e aí se conseguir entender a formação desse gráfico, fica tudo resolvido. Então, é o tipo de questão das mais complicadas que envolve cálculo químico. Tá? Então vamos lá. No processo industrial de obtenção do ácido sulfúrico, SO2 é oxidado para SO3 segundo a reação. Então, para formar o SO3, eu tenho a reação do oxigênio com SO2. Em um frasco de 2 litros, são colocados 0,04 mol de SO2, 0,02 mols de O2, e no equilíbrio o frasco contém 0,03 mols de SO3. Então, o que eu vou enxergar nesse gráfico? Inicialmente, o que eu tenho? Eu só tenho SO2 e O2. Eu não tenho SO3 no início da reação.
Depois que a reação começa, que eu começo a formar o SO3. Mas no início eu tenho 0,04 de mols de SO2 e 0,02 mols de O2. Lá no equilíbrio, então quando o equilíbrio ele é estabelecido, eu tenho 0,03 mols de SO3. Então, de 0 mol de SO3, eu vou a 0,03 mols. Então, na minha reação ocorre uma variação de 0,03 mols de SO3. Tá? De 0 para 0,03, 0,03. Lembre que quando eu representei o equilíbrio químico, eu mantive as proporções estequiométricas? Então, é isso que eu vou fazer na minha reação. Se no momento da minha reação eu tive uma variação de 0,03 mol de SO3 e a proporção de SO3 ela é igual à proporção de SO2, então eu posso falar que na reação também ocorreu uma variação de 0,03 mols de SO2. Só que o reagente acontece o que com ele? Ele diminui ao longo da reação. Por isso, menos 0,03. Como a proporção é de 1 para 2, então eu vou ter a metade da variação em O2, menos 0,015. Então significa que no equilíbrio de 0,04, só 0,03 reagiram. Então sobrou 0,01. De 0,02 mols de O2, só 0,015 mols de O2 reagiram. Então, no equilíbrio, 0,005 mols de O2. E os 0,03 mols que a questão já fornece para essa temperatura. Então, eu quero saber o Kc do processo. Lembrando que ele fala que tudo ocorreu em um recipiente de 2 litros. O Kc ele não envolve a quantidade de mols, envolve a concentração. Então, eu tenho que calcular a concentração do SO2 no equilíbrio, 0,01 dividido por 2 litros, 0,005 mols de O2 por 2 litros e 0,03 mols de SO3 por 2 litros. Então, é essa concentração que está no equilíbrio. Eu jogo isso na fórmula de Kc, que vai ser a concentração do produto ao quadrado, pela concentração do SO2 ao quadrado, pela concentração do O2. Calculando isso, eu calculo o Kc. Gente, o Kc ele não tem que vir acompanhado de uma unidade. Eu até posso analisar a unidade, que vai ser uma unidade de concentração, mas vai ser uma unidade para cada tipo de reação. Então, como ele mostra uma relação entre reagente e produto, simplesmente o Kc pode ser um valor numérico sem unidade. Galera, então essa foi a lista referente às questões da apostila. Eu sei que é um conteúdo novo, que não foi abordado em sala de aula, de forma presencial, então é natural que apareçam várias dúvidas, um molde de dúvidas. Joga lá Pode colocar a dúvida no portal, que eu vou dar uma olhada com carinho, e preparo uma próxima aula baseada nessas dúvidas. De repente até volto nesse vídeo se for o caso, tá bom? Beijinho.